O calor, uma odisseia pela termofísica. Então, o que é calor? E qual é sua evolução histórica? Tudo começou com os homens da caverna, quando eles usavam o fogo para se aquecer e cozinhar. Esse foi provavelmente quem primeiro tentou entender o mistério de calor. Já os filósofos gregos do século 4, 5 e 6 a.C. acreditavam que o fogo, ao lado da água, da terra e do ar, era um dos elementos formadores da natureza. Essa ideia sobreviveu por quase 2000 anos, incluindo-se nesse período os alquimistas, que acreditavam que o fogo era um caminho para eles chegarem até o encontro da pedra filosofal e do elixir da vida. Foi apenas alguns anos após 1660, quando o médico do rei da Prússia, George Stahl, descobriu o conceito de flogístico. Para ele, um corpo que recebia flogístico era aquecido e quando era resfriado, ele perdia flogístico. Foi apenas em 1777 que essa teoria conseguiu ser derrubada pela descoberta do oxigênio. Quando Lavoisier explicou que o calor, a combustão, não passava nada mais do que uma reação com oxigênio. Lavoisier introduziu o termo calórico para descrever o elemento imponderável responsável pelo aquecimento dos corpos, por algumas reações químicas e por outros fenômenos. Após isso, o médico escocês Joseph Black apresentou algumas ideias que não eram bem coerentes com a nossa realidade. Porém, ele foi o primeiro a ver que o calor, na verdade, era uma quantidade. A partir disso, definiu uma unidade que é utilizada até hoje, a caloria. A ideia atual de que o calor é energia nasceu com um americano radicado na Alemanha, Benjamin Thompson. Isso foi em 1799, quando ele pesquisou as perfurações dos canhões numa fábrica de armas da Baviera. Ele percebeu que o aumento da temperatura que ocorria no material perfurado só podia provir da energia mecânica das brocas. Após isso, o relacionamento definitivo da energia térmica com a energia cinética foi estabelecido em 1857 pelo físico alemão Rudolf Clausius. Assim, terminamos a nossa viagem pela história. Espero que tenha entendido um pouquinho mais sobre as definições de calor. A partir dos nossos conhecimentos adquiridos sobre calor, efetuamos alguns experimentos que podem ser visualizados a seguir. No primeiro experimento, temos uma barra de ferro com alguns parafusos acoplados a ela, a partir da parafina. A barra é aquecida pelo fogo e, como o fogo é um material condutor, o calor é dissipado por ela. A propagação do calor é feita pela condução e a energia se propaga do ponto mais próximo do fogo em virtude da agitação das moléculas. Com o calor, as moléculas da parafina se afastam e se agitam e a parafina derrete, derrubando os parafusos. O segundo experimento é um tanto mais simples que o primeiro e também utiliza a lei da convecção. Sua principal característica é transportar a massa pelo movimento de um fluido, pela diferença da densidade. Dessa fórmula, as moléculas se agitam pelo calor e tornam-se menos densas, subindo. Essa tática também ocorre com as massas de ar do planeta, quando o ar quente sobe e o ar frio desce, fazendo a movimentação. Sendo que quanto maior o fogo, maior a movimentação, pois acelera o processo. Já no terceiro experimento, colocamos uma lâmpada perto de dois termômetros. Um deles foi colocado na base escura e o outro na base clara, os dois na mesma distância do condutor de calor. A dissipação desse calor foi o mesmo que do primeiro experimento, pela condução. Porém, o termômetro da base preta esquentou mais rápido. Isso é devido à cor preta não refletir a luz, apenas absorver. Já a base branca está repleta de todas as frequências. Isso faz com que ela reflita tudo e não absorva quase nada. E o efeito estufa? O que ele tem a ver com isso tudo? Bem, alguns gases que compõem a atmosfera funcionam como o vidro de uma estufa, que deixa passar a luz do sol para o seu interior, e aprisiona esse calor gerado dentro da estufa. Esse calor mantém a Terra aquecida nos níveis que permitem a existência humana. Se não houvesse a proteção do efeito estufa, os raios solares que aquecem a Terra seriam refletidos para o espaço sideral, e o planeta perderia calor. O efeito estufa ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, entre os quais merecem destaque o gás carbônico, o dióxido de carbono, o metano ou o gás natural e o óxido nitroso. Agora que sabemos um pouco mais sobre o efeito estufa, vamos entender sobre os processos fascinantes envolvendo o calor e o planeta Terra. Fique então com o vídeo sobre a brisa marítima e terrestre. Correntes de convecção. São as movimentações do magma presente no manto terrestre. A existência desse fenômeno no interior do planeta Terra é diretamente responsável pelo movimento das placas tectônicas.
acontece de forma desigual em seu volume, de modo que a região mais próxima à fonte de calor fica mais aquecida que aquela que se encontra mais distante. Quanto mais quente, menos denso o líquido se torna, fazendo com que ele suba, e o que está menos aquecido desça. Porém, ao subir, a temperatura do líquido mais quente diminui, e a do mais frio, ao descer, eleva-se, dando continuidade a um ciclo. Brisa marítima. As brisas marítimas são correntes de ar que surgem em regiões litorâneas e possuem dois sentidos possíveis, do mar para a areia, durante o dia, e da areia para o mar, durante a noite. Essa diferença, nos sentidos das brisas marítimas, está relacionada com a diferença entre os calores específicos da água e da areia, e com o fenômeno da convecção. Durante o dia, o calor irradiado pelo Sol aumenta a temperatura da areia e da água. Como o calor específico da areia é menor que o da água, ela esquenta e esfria com maior facilidade. Sendo assim, a temperatura nas proximidades da areia será maior que a temperatura nas proximidades da água, e o ar sobre a areia será mais quente que o ar sobre a água, o que provoca diminuição da pressão do ar. Logo podemos concluir que a pressão do ar sobre a areia é menor que a pressão do ar sobre a água, o que provoca um deslocamento de ar do mar para a areia. Durante a noite, o processo é inverso. A areia apresenta uma temperatura menor que a da água, e o ar, nessa região, consequentemente é mais frio. Sendo assim, a pressão do ar é maior sobre a areia, e a brisa tem sentido da praia para o mar. Agora vamos saber um pouco mais sobre a principal descoberta de Stephen Gray, um cientista inglês que dedicou sua vida à física. Ele descobriu que existem dois tipos de substâncias com propriedades elétricas muito distintas, que hoje conhecemos como condutores e explicando sobre o que são materiais condutores e isolantes. Materiais condutores e isolantes são materiais elétricos que se comportam de maneiras opostas, no que se diz respeito à passagem de corrente elétrica. Enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes dificultam essa movimentação. O que determina se o material é condutor ou isolante é justamente a existência dos elétrons livres. Os elétrons livres são os responsáveis pela passagem e transporte de corrente elétrica através dos materiais. Os condutores são aqueles onde há possibilidade de trânsito da corrente elétrica através dele. Exemplos de bons condutores são, na maioria, metais, como ferro, alumínio, cobre e prata. Os isolantes ou dielétricos têm o processo inverso dos condutores. Nestes materiais, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo atômico, ou seja, eles não possuem elétrons livres ou a quantidade é tão pequena que pode ser desprezada. Desta maneira, não permitem a passagem de corrente elétrica. E alguns exemplos de materiais isolantes são o vidro, a borracha, a cerâmica e o plástico. É isso. Para finalizar nosso vídeo, fizemos mais um experimento para aplicação dos aprendizados adquiridos até aqui. No experimento dos balões, nós enchemos um balão de ar e colocamos em cima da vela. Em outro momento, enchemos outro balão de água. E podemos analisar, pelas imagens, que o primeiro balão, o de ar, estoura mais rápido do que o balão cheio de água. Isso ocorre devido à água no interior do balão absorver a maior parte do calor fornecido pela chama, não deixando que a temperatura da borracha aumente muito. Assim, a borracha não enfraquece o suficiente para não aguentar a pressão exercida pelo ar. A água é uma boa armazenadora de calor, porque tem uma elevada capacidade calorífica. Com isso, finalizamos nosso vídeo. Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre o calor e sua capacidade. Até a próxima!